Boa tarde a todos. Agradecer a organização do evento pelo convite. É um prazer aqui poder divulgar o trabalho da Cinemateca. Vamos lá. Para quem não conhece, a Cinemateca Brasileira é uma instituição que, no último dia 7 de outubro, completou 70 anos de existência. A sua criação está diretamente vinculada e também é o resultado de todo um processo de formação da cultura cinematográfica brasileira que se inicia nos anos de 1940. Desde 84, então, 34 anos, ela passa a ser uma instituição pública no âmbito federal, no âmbito do Ministério da Cultura. Até então, ela era uma fundação privada de interesse público. Hoje, ela chega, uma jovem senhora, chega aos seus 70 anos, como o principal arquivo de filmes do Brasil, pelo volume de materiais que ela foi acumulando ao longo da década. A partir de 95, ela é depositária, a única depositária credenciada para receber as leis incentivadas pelo Poder Público Federal, e sempre ela aparece como ponto focal das iniciativas do poder público vinculadas ao setor do audiovisual, seja o audiovisual relacionado à produção, exibição, educação, enfim, preservação. A Cinemateca sempre aparece com mais ou menos condições como um ponto estratégico para a execução dessas políticas. E a questão do depósito legal e ela ser esse centro catalisador das iniciativas do poder público federal colocam muitos desafios para ela, e, sobretudo, agora no âmbito do digital, essa questão aparece, porque ela precisa se aproximar do mercado, ela precisa se aproximar dos produtores de cinema e audiovisual no Brasil. Então, a gente fala cinema, televisão, enfim, conteúdos para a internet. Numa etapa anterior à chegada desses materiais à Cinemateca. Então, ela procura, enfim, através de parcerias com a agência reguladora, tentar definir requisitos, boas práticas, para que esse material digital chegue com condições mínimas de preservação ao arquivo de filmes. Nem sempre é uma tarefa fácil, por ter que lidar com o mercado constantemente. Os diálogos, eles são duros, as negociações, elas são duras, e, por várias das vezes, a instituição de memória, enfim, acaba perdendo essa batalha. O acervo dela, enfim, são mais de 250 mil rolos de filmes, referentes a mais ou menos 40 mil títulos, diferentes bitolas e formatos. A mesma coisa para o seu acervo audiovisual em mídias de vídeo digitais e analógicas. Tudo isso, preservar isso, como o nosso colega falou, requer também preservar o aparelho de reprodução. Então, o documento audiovisual não pode, a preservação dele não é dissociada da existência das condições materiais para a reprodução e acesso do seu conteúdo. Além disso, no âmbito do patrimônio cinematográfico guardado por uma cinemateca, o acervo vai para além dos filmes. Então, você tem um conjunto de materiais que a gente costuma, às vezes, chamar de documentação correlata, às vezes de acervo não fílmico. Não há muito rigor na literatura com relação a esses materiais que dizem respeito à produção, exibição, repercussão de uma obra cinematográfica, de um movimento cinematográfico, enfim, de toda a cultura do campo. A gente costuma tratar como acervo não fílmico. Hoje são mais de 1 milhão de itens, entre acervo bibliográfico, arquivístico, coleções documentais, coleções museológicas. Então, também acumula-se equipamentos, ainda que eles não estejam em funcionamento, para fins museológicos, para servir como enfim, não tem outro termo, canibalização mesmo dessas máquinas. Você pegar as peças, então você tem 3 moviolas, uma funciona, as outras 2 são mantidas, para você realmente ir canibalizando, pegando as peças e fazendo com que pelo menos uma consiga um pleno funcionamento para atender as suas demandas. O projeto Banco de Conteúdos Culturais, que é o objeto principal dessa palestra, ele é concebido em 2009, ele é apresentado pela Sociedade Amigos da Cinemateca, uma organização
Social de Interesse Público, uma OCIP, que nasce em 1962, já para tentar ajudar a Cinemateca a lidar com a precariedade de recursos e o descaso pelos poderes públicos em todas as suas esferas. Então, a SAC nasce nesse contexto. Em 2008, ela assina um termo de parceria com o Ministério da Cultura que permite a elaboração de pelo menos 20 planos de trabalhos, que são 20 projetos ligados à preservação e difusão do audiovisual brasileiro, entre eles o Banco de Conteúdos Culturais. E o objetivo principal desse portal, né, esse banco de conteúdos, é abrigar conteúdos audiovisuais digitalizados e seus respectivos dados catalográficos, disponibilizando-os ao público como parte de uma política mais ampla de preservação e acesso do acervo nacional de imagens em movimento. Ou seja, havia uma ambição de que esse projeto fosse amplificado para fora da Cinemateca. Então, para isso, foram feitas parcerias com o Centro Técnico do Audiovisual, um outro arquivo de filmes vinculado à esfera federal. Foi estabelecida uma rede de solidariedade mesmo com outros arquivos de filmes, que era o Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais, o CIBIA, na tentativa realmente de criar um contexto colaborativo entre essas instituições de memórias dedicadas ao audiovisual. Além disso, você tem, e daí vem de uma vontade política do poder público, da gestão da época, investir na modernização da Cinemateca, ou seja, dotá-la de um parque tecnológico que ajudasse a instituição no cumprimento de sua missão, que é a preservação de todo esse material. Então, você tinha todo um contexto, todas essas redes que foram traçadas, o Fórum de Cultura Digital, então, discutir com a sociedade civil, com o mercado, com os entes públicos, possibilidades, né, nesses tempos de internet, enfim, de facilidades para se ter acesso à informação, você, através disso, usar a tecnologia para promover realmente, de fato, a democratização do acesso aos bens culturais. Só uma questão aqui. A meta do Plano Nacional de Cultura, a meta 40, Plano Nacional de Cultura, publicado em 2011, né, depois de uma série de discussões, enfim, com a sociedade civil, ela era um pouco ambiciosa. Ela previa 100% do acervo da Cinemateca e do CTAV digitalizados no intervalo de 10 anos. Ou seja, percebe-se aí uma ambição. Os relatórios dos 5 anos de vigência do Plano Nacional de Cultura mostram que nem 5% desses acervos foram digitalizados, porque assim não basta, né, não houve um planejamento, não basta você, foi realmente uma promessa descabida essa meta, sem levar em conta, e a gente espero, enfim, mostrar um pouco para vocês toda a complexidade envolvida quando você vai definir uma meta de digitalização, você vai definir um projeto, um programa de digitalização dentro de um arquivo de filmes. Apesar, então, de todo esse contexto que inspirava né, a Cinemateca, outras instituições, tinha-se a impressão real, assim, de um sentimento real de que realmente uma política pública estava sendo constituída naquele momento por todas aquelas iniciativas do Ministério da Cultura e todas as instituições que ele conseguiu agregar para as discussões de como democratizar o acesso aos bens culturais. Isso motivou bastante a Cinemateca. A gente vai ver que, enfim, como tudo no Brasil, a política pública se confunde com o programa de governo e muda a gestão, tudo vai por água abaixo. Mas, apesar de todo esse contexto de época favorável à concepção de um projeto da natureza como um banco de conteúdos culturais, 3 questões principais
precisavam ser enfrentadas internamente pela Cinemateca para que esse projeto realmente fosse viável, para que realmente se chegasse a uma plataforma de disponibilização remota de conteúdos. O primeiro deles se referia a fluxos e metodologias para a digitalização do acervo. Então, desde o início, procurou-se, e é muito difícil isso diante de contextos onde só tem dinheiro para digitalização, os editais primam, né, por essa ação como se ela fosse, enfim, independente dentro de uma cadeia mais complexa. Não, pelo contrário, né, ela é uma ponta. Ela é precedida por ações de incorporação, catalogação, conservação dos materiais. Ela ajuda a digitalização, ela colabora. O digital ele é um problema, mas ele é uma solução. Por meio das tecnologias, você consegue resolver muitas questões relacionadas à preservação dos materiais, ao mesmo tempo, dá acesso a esses materiais, mas, de forma alguma, ações como conservação, catalogação, enfim, guarda dos originais, isso é uma coisa que a Federação Internacional de Arquivo de Filmes também coloca, recomenda aos seus arquivos membros, é que você não pode se desfazer dos seus originais. O segundo ponto é a questão da arquitetura dos bancos de dados da Cinemateca, que foi pensada, as iniciativas eram pontuais, de setores, equipes, não houve, no início, né, quando você tem início do processo de informatização da Cinemateca, uma arquitetura mais ampla que levasse em conta, enfim, as características dos objetos, as relações entre eles, as finalidades daqueles dados que eram produzidos. E, por último, a questão do acesso, né? Ela é uma questão de direitos. Direito da sociedade, acesso à informação, a gente tem uma legislação que prevê isso. Assim, a Cinemateca, quando ela vira um órgão público, essa questão ela ainda fica muito mais sensível, porque aquela velha mentalidade de se é público, é meu. Se é público, eu quero ter acesso. Não importa, enfim, os óbices que existem para isso, as pessoas elas querem ter acesso, enfim, e é difícil harmonizar essas demandas. Mas, ao mesmo tempo, a questão do acesso ela não pode abrir mão do respeito aos direitos dos autores, né? Enfim, eles são a alma da Cinemateca, graças ao trabalho desses produtores que esse acervo está aí, que se quer preservar esse acervo, enfim, para a posteridade. Então, a digitalização. Foi feito um investimento no parque tecnológico da Cinemateca, mas isso é uma coisa bem anterior ao projeto. Quando, em 76, se tem o primeiro laboratório da Cinemateca interno, porque existe uma coisa, filme de arquivo, historicamente, pouco interessou ao mercado, porque filme de arquivo, as suas características que são oriundas da ação do tempo, enfim, do uso, pouco interessaram, porque é caro, porque o investimento de tempo é muito grande. Então, conforme os laboratórios iam se desfazendo, digamos assim, do seu parque tecnológico, porque já não atendia às suas necessidades imediatas, a Cinemateca passa a receber por doação, compra, enfim, e começa institui o seu laboratório interno para poder fazer os trabalhos de duplicação e restauração de filmes. Então, a constituição do Parque Tecnológico da Cinemateca, a gente pode, enfim, ter como um marco inicial aí esse interesse nos anos 70, que resultaram no laboratório. Precisou se discutir o planejamento e a definição de fluxos, e essa foi uma questão sensível, porque as equipes, a gente gosta de dizer, foram muito mais que motivadas a refletir sobre as suas práticas. Então, elas foram provocadas
a discutir, a conceber novas abordagens sobre o seu próprio trabalho para poder atender a essas novas demandas, uma nova era, enfim, que se iniciava na instituição. Então, você tem os primeiros pontos de tensão nessa etapa, porque, enfim, ela requer que realmente você faça uma revisão crítica de como a instituição está lidando com seu acervo. Algumas experiências exitosas também contribuíram para esse planejamento e concepção do banco de conteúdos, que foi um projeto Petrobras Cultural, que permitiu a digitalização de mais de 100 mil itens fotográficos, né? Mas sempre a digitalização entendida como uma ponta lá na frente do processo. Então, né, você teve ações de conservação, identificação, banco de dados, metadados, enfim, uma série de questões. O programa de restauro, edição 2007-2009, que aí a Cinemateca realmente começa a aprender a questão do digital e utilizar os seus recursos para o restauro de filmes. Então, o primeiro filme restaurado no Brasil é do final dos anos 90, o Ébrio, um filme da Cinédia, dirigido pela Gilda de Abreu. Nos anos 2000, você tem a recuperação de títulos de cineastas do cinema novo, e aí o digital também já aparece com destaque dentro do processo de restauração, mas para a Cinemateca o marco principal é o programa de restauro. E na edição de 2009 tem uma questão importante, que é, além de usar o digital para a restauração, a gente está falando de digitalização 2K, a aquisição de equipamentos por uma atividade, por uma etapa do processo que é bem interessante, que chama Back to Film. Então, depois que você restaurou o filme, fez as matrizes, enfim, usou os recursos do digital, você imprime de volta na película. Isso não tem nada a ver com saudosismo ou conservadorismo. Tem a ver com conservação, né, e precaução, porque você sabe que uma cópia em poliéster, enfim, depositada no armazém com as condições ideais, ela vai durar 100 anos, pelo menos. Então, isso foi uma conquista para a Cinemateca. Como a gente está falando de uma cinemateca, se deter mais nessa questão. Então, o filme de arquivo, ele pouco interessou ao mercado, historicamente, pelas suas especificidades, né? São diferentes processos de deterioração, de suporte, de emulsão. Então, o conjunto de problemas que um objeto fílmico apresenta, você pode tratá-lo por diferentes estratégias. Então, daí que vem a coisa do tempo investido para a recuperação de um filme de arquivo. Então, quanto maior o grau de deterioração, mais específica é a abordagem adotada. Para vocês terem uma ideia, essas foram as tipologias basicamente tratadas para a digitalização de filmes que resultaram na sua disponibilização no BCC. Então, a gente tem filmes completos, com os originais de imagem e som em bom estado, que não requer muitas ações prévias, passam facilmente nas máquinas, que são pensadas para filme bom, né? Os filmes completos com negativos originais de imagem e som comprometidos do ponto de vista da conservação. Então, você tem que recorrer às matrizes intermediárias, os contratipos, os masters, e ver o que é possível se fazer no processo de duplicação para que você tenha, enfim, um suporte, uma cópia mais estável, enfim, e, sobretudo, a mais fiel possível ao original. Os filmes com matrizes de imagem são comprometidos do ponto de vista da conservação, ou seja, você perdeu trechos ou você perdeu o som, então você vai ter que recorrer a outros materiais para tentar completar a integridade dessa obra. Nem sempre é possível. No banco de conteúdos, por exemplo, sobretudo na coleção do nosso primeiro cinema, não, o Cinema Silencioso,
você tem fragmentos, que foi o que foi possível salvar daquela obra audiovisual. Ainda assim, você empenha os mesmos esforços que você empenha na preservação, digamos, de uma obra completa. Assim, não há qualquer demérito nesse ponto de vista. E, por último, os filmes com matrizes únicas de imagem e som integralmente comprometidas, ou seja, realmente o processo de digitalização tem que ser antecedido de ações de restauro, de duplicação e restauro obrigatórias. Então, para lidar com toda essa complexidade, tem aqui não é para assustar vocês, mas, enfim, um diagrama do que seria o fluxo de trabalho com acervo fílmico. Ele está desatualizado, a última atualização que foi feita nele foi em 2009. Mas você vê que o agrupamento das máquinas é pensado de uma forma orgânica para atender as especificidades desses suportes. Então, você tem toda uma área dedicada à revisão e preparação, para depois, de acordo com as características que você identificou nesse processo de análise, você vai optar por essa ou aquela máquina. Enfim, você tem um controle de qualidade desse material que você está fazendo, isso é muito importante, até que se resulte, que se chegue num material de preservação para o acervo. Aí a gente está falando das matrizes de preservação. A mesma coisa para o vídeo, né? Então, você precisa manter atualizado o parque tecnológico relacionado aos players das mídias digitais e analógicas. E aqui é um resumo de todo o processo, seja ele fílmico ou vídeo, que vai resultar no arquivo digital. Os recursos do projeto BCC foram, sobretudo, investidos na consolidação de uma central técnica que permitisse o acesso aos materiais em mídias de vídeo digital e analógica e, sobretudo, na criação dessa rede. O importante é isso. O laboratório de imagem e som hoje da Cinemateca ele funciona como um sistema. Então, há toda uma lógica, enfim, que é feita por cabeamentos, relações entre máquinas e softwares, que dão um caráter de sistema a esse material. A mídia de preservação digital, digamos assim, utilizada hoje na Cinemateca é a fita LTO. A gente está na LTO 4. Em 2013, era o nosso prazo fatal para migrar para a LTO 6. Não foi possível. Foi o período em que a Cinemateca entrou numa crise política e profunda, mas a perspectiva é que até metade do ano que vem ela já migre para 7. Então, ela sai da 4 e já vai para 7. Então, tudo isso resulta em diferentes formatos de arquivos. Então, voltados à preservação, voltados ao acesso. Um infinito para cá, um infinito para cá. Justamente porque essa linha ela cresce à esquerda e à direita, conforme contextos, condições, enfim, novos parâmetros que o mercado e a indústria audiovisual colocam. Aqui um fluxo mais resumido, então, de como o trabalho é feito até resultar no BCC, no caso das obras audiovisuais. O laboratório de imagem e som. Desculpa. Processa o material, aí você tem duas frentes paralelas, né? Então, a conversão dos arquivos, o salvamento em servidor. Enquanto isso, o Centro de Documentação e Pesquisa e Catalogação dá conta da contextualização dessa obra através de uma base de dados chamada filmografia, enfim, que vai levantar todas as informações técnicas e conteúdos daquele material, que não basta
você simplesmente disponibilizar esses materiais, esses conteúdos sem qualquer contextualização, né? Você vai disponibilizar todo um acervo fotográfico sem essa etapa mínima de catalogação, vira um grande álbum de figurinhas que, enfim, não tem contexto, não tem significado, portanto, eu não consigo realmente reconhecer valor nesse conteúdo que está disponível online. Então, essa etapa aqui ela é fundamental. Os dados são exportados e, juntamente com o filme, que vem do servidor, são disponibilizados na plataforma do BCC. Aqui um exemplo de digitalização de imagens fixas, que também faz parte do escopo, então um pouco mais simples. Você tem a incorporação do material, a sua catalogação em base de dados. No caso aqui é uma riquíssima coleção de cartazes de filmes brasileiros, estrangeiros e eventos. São aproximadamente 10, 15 mil itens documentais. Você tem a etapa de digitalização, onde os arquivos, onde você faz arquivos para fins de preservação e para fins de acesso, que são salvos num servidor. Enquanto isso, você exporta as informações do banco de dados também para serem incorporadas na plataforma. Então, basicamente, é esse o trabalho de digitalização de acervos. A outra questão que precisava ser enfrentada, como eu falei para vocês, era a questão do banco de dados. Então, a Cinemateca, desde os anos 80, quando começou a se informatizar, utilizou o INISES, desenvolvido pela Unesco, amplamente utilizados em centros de documentação e bibliotecas de toda a América Latina. Era um software livre, com fácil customização. Então, isso para os arquivos que sempre sofreram com a precariedade de recursos era uma questão muito importante. Assim, você não precisava dispor de um setor permanente de tecnologia da informação, com seus analistas de sistemas e tudo mais, porque os próprios técnicos conseguiam fazer a modelagem dos dados nessa plataforma e, enfim, fazer com que ela atendesse às suas demandas. Então, a recuperação da informação ela é muito fácil nesse tipo de banco de dados. Ainda que seja uma linguagem, a linguagem ISIS, as dificuldades para a integração com o ambiente web elas sejam significativas, foi possível a Cinemateca colocar suas bases de dados na internet através de uma interface criada pela BIREM, que é o IA, uma interface para acesso de conteúdos sobre saúde. E a BIREM desenvolveu, disponibilizou isso para a comunidade. Enfim, a Cinemateca pôde se aproveitar disso e colocar as suas bases de dados na internet, e isso foi muito importante. A base Filmografia Brasileira, por exemplo, que tem mais ou menos 50 mil registros de conteúdo referente à produção cinematográfica brasileira, ela tem, em média, 10 mil acessos mês. Então, é uma ferramenta que ajuda o pesquisador, que ajuda, enfim, ao público, diferentes perfis de público, a entender o que foi a produção cinematográfica brasileira. O grande boom de geração de dados, digamos assim, na Cinemateca foi com o projeto Censo Cinematográfico, um projeto muito bem estruturado que, enfim, aliou ações de conservação, preservação, catalogação de acervos na Cinemateca, prospecção de novos materiais para o acervo. Foi um dos melhores projetos, enfim, executados pela instituição nos últimos tempos. Como eu falei para vocês anteriormente, lá no início, no começo do processo de informação, não teve um cuidado, não houve, por N razões legítimas, inclusive, de uma arquitetura da informação, de um desenho, né, de banco de dados mais orgânico, né, que assegurasse as relações entre os dados, as informações, os objetos, as finalidades, a finalidade para que desse sistema de informação e controle de acervo que se queria chegar.
Então, as ações foram sendo esporádicas, cada, enfim, setor desenvolvia um banco de dados para a sua demanda ali mais imediata, acabou-se criando esse monstrengo onde pouca coisa fala com outra. Tá? Então, você tem a base de acervos, você tem acervo bibliográfico, acervo audiovisual, arquivístico, mas você não tem uma coisa básica, que é o controle de autoridades comum a todo esse material. Então, todas essas dificuldades tiveram que ser enfrentadas para o desenvolvimento do BCC. Então, foi constituída uma equipe interna de desenvolvedores que tivessem facilidade em trabalhar com ferramentas open source, porque também era uma questão de princípio, uma questão de política pública, de vontade política, e também por um pé na realidade, né? As crises na Cinemateca são históricas, e, enfim, a gente não poderia, de repente, de um momento para outro, passar a depender de fornecedores, enfim, exclusivos do mercado, porque, às vezes, o mercado se cansa de uma solução porque simplesmente não foi lucrativa. Então, ele deixa muita gente na mão e, enfim, ele trata isso como legítimo. Então, para desenvolver o BCC, foi escolhido o Drupal, que é um gerenciador, um sistema de gerenciamento de conteúdo, open source. Os utilizadores dessa ferramenta costumam usar como cartão de visita, que é uma ferramenta utilizada pela Casa Branca desde 2009 para o seu site. Eles adoram usar esse argumento. Ela usa uma linguagem PHP, mas, sobretudo, ela tem uma comunidade forte e ativa. Já tinha em 2009, e isso se mostrou um acerto. E a questão do acesso, como eu falei para vocês, o tempo aqui está curto. A gente tem pouco amparo. O principal desse ponto é que a tensão entre o público e o privado, o que dificulta tanto as ações de preservação quanto de acesso. Então, quando a gente vai falar de propriedade intelectual, o problema não é só em relação ao acesso, mas no arquivo de filmes, muitas vezes, essas tensões, esses desentendimentos, eles prejudicam ações mesmo de preservação e restauro. Filmes deixam de ser recuperados em função desses desentendimentos. As estratégias, então, adotadas, que eu já vou passar para o portal, foi, então, escolher filmes cujos direitos fossem da Cinemateca ou do Ministério da Cultura, para sua disponibilização. A coleção de cartazes e fotos foi disponibilizada integralmente, com todos os objetos digitalizados até o momento, apesar de não se ter obtido a autorização específica de cada detentor, mas isso se mostrou muito vantajoso para os detentores, porque acabou sendo uma vitrine do acervo que eles não têm mais material físico. Então, as pessoas recorrem à Cinemateca porque sabem que existe e negociam o licenciamento, enfim, pagam o dinheiro, enfim, para os detentores, e a Cinemateca fica à margem desse processo. Para ela fica a preservação e a guarda do material. Foram disponibilizados materiais da TV Tupi, né? Arquivos televisivos chegaram ao arquivo de filmes, no caso da Tupi, nos anos 80. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é em 2012, onde a Cinemateca grava todos os canais de TV por assinatura para fins de fiscalização da Agência Nacional do Cinema. São 5 petabytes de dados. A questão é a seguinte: depois que esse material perder a sua função probatória de fiscalização, a gente vai guardar como acervo ou não? A nossa intenção é guardar, mas o lado de lá precisa entender que isso é importante. Então, esses são os 2 momentos principais da presença da televisão no arquivo cinematográfico. Então, aqui você tem o filme, que é disponibilizado numa resolução standard, que, para a época, era boa, tendo em vista o índice de pessoas com acesso à internet, enfim,
a capacidade desse acesso. Então, ele é disponibilizado com a sua ficha técnica, e aí você pode relacioná-lo com outros documentos. Então, você tem aqui o cartaz, aqui são os campos de busca dessa ferramenta. Você pode procurar título, ano, fotógrafo, produtor, enfim. Isso é uma parcela muito pequena das informações que são geradas sobre cada obra audiovisual. Aí você tem o cartaz desse mesmo filme e você tem a foto. Ou seja, para esse primeiro momento do BCC, a entidade principal tomada foi a obra audiovisual e todos os documentos que estão circunscritos a ela, mas o potencial é muito maior. Como eu falei para vocês, o escopo é maior. Já indo para a fase final. De janeiro a novembro, o BCC recebeu 58 mil visitas, mais ou menos 43 mil pessoas, né, porque tem entre pessoas que retornam e novos usuários. Parece razoável para vocês? Enfim, não. No mesmo período, só na sede da Cinemateca, para pesquisa na biblioteca, no centro de documentação ou para ver filme nas 2 salas de cinema, já passaram pela Cinemateca 44 mil pessoas. O que isso nos leva a refletir. A ferramenta não está cumprindo a sua função, que é amplificar o acesso às coleções. Então, só da cidade de São Paulo, 44 mil pessoas tiveram até semana passada na sede da Cinemateca. Então, entre os objetivos alcançados, conseguiu-se criar um site dinâmico com uma interface simplificada. Então, diferentes perfis de público conseguem fazer as suas pesquisas. Você integrou a obra audiovisual a uma série de outras tipologias documentais. Você conseguiu vários formatos de vídeo, levando em conta, enfim, as diferenças e tipos de usuário, desde aquele que usa o Windows Internet Explorer até quem já avançou um pouco mais. Os objetivos não alcançados. A integração com a aplicação CB, que era um projeto para substituir o Inisis para um modelo de banco de dados relacional mais moderno, mais seguro, né, arquitetado de uma forma mais orgânica. Dispositivos de interatividade do usuário, então comentários, favoritos, folksonomia. Player com timecode e decupagem, daí para você chegar a serviços de comercialização, onde as receitas geradas pudessem ser revertidas para a preservação do acervo. A atualização periódica de conteúdos e o cumprimento daquele espírito colaborativo, que seria disponibilizar conteúdos de instituições parceiras, uma vez que aquela infraestrutura podia permitir à Cinemateca um trabalho mais solidário com outros arquivos de filmes que não possuíam tantos recursos. As perspectivas, para fechar, até o final desse ano. Então, o BCC ele fica um pouco abandonado no período de crise que vai de 13 até o final de 15. A nossa perspectiva é disponibilizar vídeos em melhor conversão, em melhor resolução, colocar o player em HTML5, digitalizar o arquivo pessoal, disponibilizar o arquivo pessoal do Paulo Emílio Salles Gomes. Houve um projeto de digitalização esse ano. A criação de um layout responsível para atender dispositivos móveis, que hoje são responsáveis por 30% dos acessos à plataforma. Reafirmar sua vocação de veículo público, disponibilização pública e gratuita de conteúdo digital. Se chegar a um modelo justo de licenciamento de imagem, harmonizando aquelas tensões referentes a acesso, e começar a definir um planejamento para lidar com as novas demandas relacionadas à acessibilidade, que já é uma coisa que, por lei, se apresenta ao audiovisual. E, por fim, aqui, uma reflexão do Paulo Emílio Salles Gomes, fundador da Cinemateca, que morreu em 1977, convencido de que tinha fracassado no seu projeto de Cinemateca Brasileira, onde ele diz que não se faz bom cinema sem cultura cinematográfica, e uma cultura viva
exige, simultaneamente, o conhecimento do passado, a compreensão do presente e uma perspectiva para o futuro. Enganam-se os que confundem a ação das cinematecas com saudosismo. Essa descrição dele serve para definir também o nosso trabalho com a preservação, seja ela digital ou não. É preciso sempre ter em mente o conhecimento do passado, a compreensão do presente e uma perspectiva de futuro. Obrigada.